Nessa última parte, então, da nossa videoaula, vamos estar falando da conclusão. Conclusão deve ser algo breve, e é aqui que você vai colocar as ideias centrais abordadas durante a discussão. Em geral, você vai dizer se os objetivos foram ou não alcançados e com base em que você vai poder concluir isso. Por exemplo, você pode começar falando assim: concluímos que na ausência de forças, ou quando o somatório das forças é nulo, um objeto irá se mover com velocidade constante. Aí você vai prosseguir falando com base em que você concluiu isso, que no caso foi a partir do cálculo da velocidade média e perceber que mesmo mudando o deslocamento, a velocidade sempre permanecia constante. Então, a dica que eu dou aqui também é: evite frases filosóficas como, por exemplo, essa daqui, ó. Este experimento é muito importante e nos faz perceber o valor da vida e sua beleza. Sabemos que realmente isso é algo, que a vida é bela e tudo mais, mas perceba como essa frase fica fora de propósito para a nossa conclusão. No fundo, ela não está concluindo nada. Falar que esse experimento é muito importante e nos faz perceber o valor da vida é algo que no fundo não foi o fruto do seu trabalho. O fruto do trabalho dessa parte de movimento retilíneo uniforme era entender se um movimento teria ou não velocidade constante. Então, muito cuidado porque muita gente acaba indo por esse caminho daqui, que no fundo nada mais é do que está tentando deixar a sua conclusão longa. Mas cuidado, o objetivo da conclusão não é ser longa, é ser sucinta e clara, mostrando os resultados que você fez. Outros exemplos de erros são falar o seguinte: a ideia apresentada pelo relatório foi mostrar a variação do tempo em diversas posições no espaço. Então perceba, não era o objetivo mostrar a variação do tempo. O tempo era apenas um elemento usado para perceber se a velocidade era ou não constante. Ou ainda falar assim: podemos concluir que o movimento retilíneo uniforme é aquele em que a posição não varia no decorrer do tempo proposto. Também é algo errado. Por quê? O deslocamento sim mudava, o que não mudava era a velocidade. Então perceba que esses erros ocorrem fruto da falta de reflexão naquilo que se estava estudando. Frases como filosóficas como essa, ou frases sem conexão como essas duas aqui abaixo, só expressam o fato de que é necessário primeiro refletir bem naquilo que foi estudado e nos resultados que foram alcançados. Fazendo isso, você não terá dificuldades em desenvolver a sua conclusão. No início, escreva de uma forma sucinta e clara. À medida que você for ganhando prática, naturalmente você vai perceber que o seu texto vai ficando maior, mas também aumentando em qualidade. Por fim, tem a parte das referências bibliográficas, que se você está usando livros e sites, você pode usar essa sequência daqui. Colocar autor, livro, página, editora, edição e ano. Então, exemplo. Aqui tem o autor, o título do livro Fundamentos de Física, a página que você usou 68, a editora, a sexta edição e o ano 2005. Se for um site, você coloca a data em que ele foi acessado. Então aqui coloquei como exemplo o FísicaNet, acessado em 29 de 3 de 2010. Esse algo que eu coloquei aqui é usado quando existe mais de um autor. Uma parte final seria anexos. Essa parte aqui quase nunca vai ser usada porque os nossos relatórios são relatórios de ensino. Mas se você alguma vez precisar colocar um anexo, no anexo você vai colocar tudo aquilo que é adicional, que não foi possível colocar no seu relatório, mas que é interessante para a compreensão dos resultados. Por exemplo, algumas demonstrações matemáticas que são relevantes ou gráficos feitos à mão livre, como por exemplo gráficos feitos em papel log-log ou milimetrado. Contudo, como eu falei, como o nosso laboratório é de ensino, quase nunca você vai precisar incluir uma demonstração matemática. No máximo, incluir apenas gráficos. Então, é muito importante, se você fez esse gráfico e colocou no anexo, é muito importante
que você cite dentro do texto onde o resultado se encontra. Então, por exemplo, coloque assim, que o gráfico obtido é praticamente uma reta conforme gráfico 1 em anexo. Então, aqui eu estou me referindo àquela figura 2 que nós havíamos feito no computador, supondo que você havia feito ela na mão. Então, você conclui que ela deu praticamente uma reta, mas só que agora percebe que nós estamos nos referindo explicitamente que ela foi colocada no anexo. Então, o cuidado é só esse, devidamente identificar qual é a posição da figura que você está usando. Então, com isso a gente encerra essa parte, só recapitulando rapidamente. Conclusão, um resumo geral dos seus resultados e basicamente é dizer se os objetivos foram ou não alcançados. Referências bibliográficas, você pode usar aqui esses dois modelos, está bem claro. E nos anexos, colocar, por exemplo, gráficos que foram feitos à mão livre, sem o recurso de computador e que não foi possível incluir diretamente dentro do seu relatório. Então, com isso a gente encerra toda a parte de como elaborar um relatório. Espero que tenha ficado claro para todos vocês como redigir corretamente um relatório científico ou mesmo um relatório de ensino. Então, encerramos por aqui.